Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é dia 4 de agosto de 2025 e nosso devocional diário está em 1 aos Coríntios, capítulo de número 3. Paulo vai falar para aqueles irmãos uma realidade que felizmente muitas vezes é a realidade da igreja. Ele diz, versículo 1, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis, nem tão pouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Veja o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos daquela igreja. Nos lembremos que ele sabe que aqueles irmãos são cristãos, ele diz que não falta nenhum dom no meio dele, só que ele não pode chegar e falar como espirituais. Lembrando que Paulo falou que somente aqueles que são espirituais discernem as coisas de Deus. Paulo está dizendo que aqueles irmãos, eles são carnais, eles ainda têm inveja, contendas, dissensões, e como eu disse, infelizmente, olhando para a igreja como um todo, nós vemos ainda sinais, focos de inveja, contendas, dissensões, pessoas que não conseguem ter comunhão com outros irmãos, pessoas que não conseguem guardar as suas línguas dentro da boca e vivem em fofoca, ao invés de estarem tratando diretamente com as pessoas, as suas causas, os seus problemas, e assim ficam disseminando o erro e ainda são carnais e precisam ainda ser tratados com ali o alimento, um leite, o alimento não sólido, que é a palavra de Deus mais propriamente dita, porque ainda precisam se tratar, precisa haver uma maturidade. Eles vão começar ali a discutir que um é de Paulo, outro de Apolo, como Paulo já disse isso, e quando acontece isso não são carnais, ele diz aqui, Paulo explica, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento, é Deus que é o maioral, é Deus que precisa estar acima de todas as coisas. Essa questão de partidarismos dentro da igreja, como está acontecendo aí em Corinto, é algo que não deve ser trazido à tona, não deve ser nem discutido entre vocês. Ele diz, nós somos apenas cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus, são edifício de Deus, ele diz no versículo 9, e ele diz que esse edifício, ele não tem como ter outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Ele diz isso no versículo de número 11. Ele está tratando aqui com aqueles irmãos, fazendo com que eles entendam que eles precisam estar fundamentados em Cristo. E perceba que esse fundamento que é Cristo, as pessoas precisam edificar sobre ele. Eles vão edificar com vários materiais e no fim das contas aquilo que está sendo feito vai ser manifestado. Naquele dia, o dia do Senhor o declarará, diz o versículo de número 13, pelo fogo vai ser descoberto. E ele diz algo interessante nos versículos 14 e 15. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Paulo está dizendo que a maneira como nós vivemos, ou como carnais ou como espirituais, nós vamos ter uma resposta daquilo. Se nós somos espirituais, estamos fazendo a obra de Deus sem partidarismos, olhando para o Senhor, amando os irmãos e vivenciando a vontade de Deus, vamos receber galardão. Porém, se a obra de alguém se queimar, diz o versículo número 15, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como que pelo fogo. Sim, aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele não perde a sua salvação. Ele pode até ter momentos de carnalidade, precisa se consertar, precisa trabalhar, amadurecer nesse sentido, mas ele está dizendo que esse será salvo como que pelo fogo. Que tristeza! Como deve ser isso? Que nós possamos não querer nem saber, não querer passar por isso, mas viver a obra do Senhor, fugindo das invejas, das contendas, das dissensões, nos mostrando espirituais, buscando ao Senhor com todo o nosso coração. E ele ali repreende ali no versículo 18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Paulo está dizendo, se você acha que é muito sábio, que tem muita autossuficiência, faça-se de louco. Não viva isso. Coloque-se à disposição de Deus, coloque-se diante de Deus, porque a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Ele apanha os sábios na sua astúcia. O Senhor, ele conhece os nossos pensamentos, conhece os pensamentos dos sábios, e os pensamentos daqueles que acham sábios demais, eles são vão. Então, que nós possamos voltar ao Senhor, que nós não sejamos como a igreja de Corinto, cheio de inveja, partidarismo, que isso tudo fuja de nós, que nós entendamos que sim, as pessoas vão fazer a obra, um planta, outro rega, mas é Deus que é o principal. Não sei se a sua parte é plantar, regar, mas seja qual for a sua parte, que você faça com essa alegria, entendendo que Deus te colocou no corpo para servir a Ele e edificar o corpo no qual você está. Uma semana excelente para ti e a paz do Senhor!